Mas acho que o ponto que a Mari está trazendo é muito importante. Aliás, Mari, você não terminou seu... Não, é isso, na verdade. Só a gente falei com Não, o Doné aqui. aproveitando o espanhol ali. Que eu falei que desde o Jorge Jesus o Flamengo ele tinha cara de alguns jogadores, então no determinado momento foi muito o Gabriel, né? A figura do Gabriel, foi a figura do Arrascaeta, foi a figura de outros atletas. Quando o Flamengo ele vai atrás do Tite, vira o Flamengo do Tite. Então assim, quando ele sai para enfrentar adversários, a figura do Tite é muito forte, por conta de seleção. Então assim, os técnicos que enfrentam o Tite, os jogadores que enfrentam o Tite, virou a figura dele ali, né? Esse rosto do Flamengo de 2024, final da temporada passada. E o fracasso em Libertadores acaba caindo na conta dele também, né? Sim. Eu acho que... E só um parênteses, Dona, desculpa te interromper de novo. Nada. Tem uma enquete no ar aqui dizendo, o ciclo do Tite está... chegou ao fim ou ainda não? Porque a grande pergunta vai ser isso. Está sob risco. A partir de amanhã, toda análise, inclusive, dê o seu like, que a gente quer a sua participação com a gente. Diga, Dona. Então, assim, sobre o Tite, eu acho que tá muito próximo do fim. Aquele relacionamento que já não tem mais clima, que você tá próximo de sair de casa, né? É mais ou menos o que tá acontecendo, né? O ambiente não tá muito favorável para uma permanência dele, o time não dá os sinais necessários, a recuperação necessária para essa reta final. E dentro da expectativa, é uma decepção muito grande, assim. Eu, pelo menos, esperava um Flamengo mais organizado, com mais repertório, muito mais potente quando o Tite foi anunciado. A minha expectativa era essa. E isso, em nenhum momento, né, se tornou uma realidade. E sobre essa participação na Libertadores, mais uma eliminação do Flamengo, essa participação, Edu e Mari, vergonhosa. Porque a gente... Bem abaixo mesmo. Muito abaixo. A gente, assim, é difícil a gente colocar aqui qual foi a grande apresentação do Flamengo. Quando eu falo de grande apresentação, eu não falo de show. Eu falo assim de um jogo mais organizado, em que você cria, né, sendo envolvente, que você não sofre tanto. Gente, o Flamengo foi segundo colocado de um grupo fraquíssimo. O Flamengo conseguiu a proeza de ser segundo colocado do seu grupo. Já começa aí. Aí você não convence um jogo contra o Bolívar, né, um jogo de ida contra o Bolívar, depois você tem uma questão da altitude, parte física, desfalques que atrapalharam muito, você sobrevive em La Paz e consegue a sua classificação. Mas o mesmo Tite, apesar de ter perdido Pedro, Cebolinha, Michael, ele também recebeu peças. Ele recebeu um Alcaraz, um Alexandro, ele recebeu um Plata. E eu não consegui ver a evolução necessária para esse Flamengo. O confronto contra o Peñarol foi um confronto muito ruim, melancólico do Flamengo. Sim. Então a participação nessa Libertadores foi vergonhosa, extremamente decepcionante. Eu não estou falando só do resultado, da eliminação. Estou falando muito mais da apresentação, da falta de organização, né? Da falta de um Flamengo que conseguiu representar de fato a sua torcida. Assim. O trabalho que se encaixou, acho que mais nessa temporada, no momento que ninguém esperava, que foi na Copa América. O time estava dilacerado, né? Completamente desfalcado. Aí a gente viu o Flamengo fazendo boas partidas, até um Flamengo mais vertical, marcando bem, ligado. Isso foi regredindo, né? Eu acho que hoje a gente viu mais uma vez como esse time foi um time arame liso, um time que teve muita posse de bola, mas que não teve a organização necessária para envolver e também, repito, acho que dividir um pouco a responsabilidade com os atletas. Isso com certeza. Porque eu achei uma passividade muito grande de alguns jogadores. Não, e errando muito já lá no Maracanã, né? Muito. Sim. E assim, você tem 70% de posse de bola, mais de 70% de posse de bola. A quantidade de jogadas que o Flamengo rondou a área, ninguém finaliza. Ninguém chuta pro E gol. tem bons finalizadores. Você precisava de um gol, Mari. E tem bons pra você seguir vivo, assim. Então, assim, acho que dá pra você dividir também a responsabilidade. Acho injusto colocar só na conta do Tite, que tá decepcionando. O trabalho, de fato, é ruim no momento. Mas dividir com os jogadores e com a direção também, que acho que é muito culpada pelo momento que o Flamengo está vivendo esportivo. Vocês sabem que você está falando sobre... Vocês estão falando sobre a questão do Tite, de jogadores também. Hoje no F90, a Dani perguntou para o Zé, com a experiência de jogador, se não faltava alguém bater no peito. Eu até levantei, completei a pergunta dizendo, o Arrascaeta e o Gerson não poderiam ser esses caras? Os caras mais experientes... O Gerson chamou mais. Não podiam, vem cá, eu fui campeão com esse Flamengo aqui, olha o tamanho dessa camisa. Vamos jogar? Porque eu ficar olhando muito pro banco, eu acho, né? Essa geração olha muito pro banco, né?
olha muito e assim, a gente vê realmente um fim de ciclo ali de uma quase que uma era do Flamengo, né? Uma era muito vitoriosa, assim. Então, eu não sei se esses jogadores já estão cansando nesse sentido, assim, o próprio Arrascaeta, o Gabriel também já em fim de ciclo, tá muito na cara, né, de que o ciclo do Gabriel já está se encerrando no Flamengo. Hoje ele entra 5 toques na bola, assim, uma coisa absurda, assim. A hora que eu lembrei que o Gabriel estava em campo, né, comentei com você, falei, nossa, mas o Gabriel nem tocou na bola. Naquele momento ele estava, sei lá, 16, 19 minutos, ele tinha tocado 2 vezes. Então, assim, é muita coisa acontecendo mesmo, né? E fica marcado na figura do Pulgar, o 1-0 de lá, porque é o jogador que estava no lance, é o jogador que erra em sequência. Mas ali muitos jogadores erraram. Assim. Ali você tem um De La Cruz voltando de lesão que, no momento crucial em que você precisaria dessa figura De La Cruz e tá tudo bem, né? Ele estar fora de ritmo e realmente está fora de ritmo, então ele não conseguiu entrar no jogo e mesmo assim busca muito, se movimenta, pelo menos tenta alguma coisa. Volta para o Gerson. O Gerson é o jogador já há algumas partidas que vem chamando a responsabilidade, que vem tentando criar as melhores oportunidades. Eu acho que hoje foi dessa forma também. Não foi uma partida brilhante do Gerson, nem de ninguém individualmente do Flamengo, muito menos do conjunto, mas ele busca mais o jogo. Acho que ele é mais influente, cresceu muito, né, com a braçadeira. Um jogador que acho que se salva nesse momento de mais críticas da torcida rubro-negra. E vamos ouvir o Léo Pereira. Vamos lá. Eles jogaram as 2 séries por uma bola. Os 2 jogos por uma bola, eles conseguiram ela e foram felizes, estão na mérito deles. Eles estão na próxima fase, acredito que foi o que eles planejaram, jogar por uma bola. E é difícil falar, é triste, não era o que a gente almejava na competição. Agora levantar a cabeça, a gente tem o brasileiro, não tem nada definido ainda e tem a Copa do Brasil semifinal contra o Corinthians. Valeu, obrigado. Bom, agora é interessante essa análise, que parece que o Penharol está errado, né? Mas olha lá, hoje, Fabrício como é que fica a sequência da temporada? Qual foi o maior erro hoje? Teve o primeiro jogo no Maracanã, onde o Flamengo não conseguiu marcar, mas fez até um bom primeiro tempo, acelerou demais no segundo tempo, teve um nervosismo a partir da metade final do segundo tempo. Cara, a revolta fica pelo jogo que fizemos em casa, conseguimos impor um ritmo, mas depois que tomamos o gol, começamos a acelerar muito o jogo e isso acabou que o nosso time ficou muito impaciente e aí acabamos deixando a desejar dentro do nosso estádio. Aqui fizemos novamente um jogo, conseguimos impor, não me vem na memória agora uma chance do Penharol clara. Então, pedir desculpa do torcedor, a gente tem mais um restante de temporada que a gente tem que trabalhar firme para conquistar o título, seja na Copa do Brasil ou no Brasileiro. Tá bom, obrigado. Léo, que é um discurso que eu tenho escutado muito, que é o seguinte. Os caras jogaram por uma bola. Ué, mas é errado? Não, faz parte Porque a do impressão que eu tenho é que é errado. Olha, tá vendo? Jogaram por uma bola. O time pecou por acelerar demais o Gerson, jogo no segundo tempo, ficou um pouco mais nervoso e não conseguiu fazer o jogo. Fez até um bom primeiro tempo, mas faltou finalizar talvez um pouco mais, até de fora da área, para tentar esse gol e arrefecer a pressão aqui no estádio. A ansiedade de fazer o gol. Fizemos um bom primeiro tempo, no meu modo de ver. No segundo tempo aceleramos o jogo ali um pouco. Entramos um pouco no jogo deles, só como eu falei, a ansiedade de fazer gol. É triste, é difícil falar. É até difícil falar sem palavras. Frustrado com esse resultado. Perdemos a classificação no jogo em casa. Nós já não fizemos um bom jogo lá e perdemos a classificação lá. Valeu, obrigado. Então, vou voltar nessa situação. Uma bola, é ruim. Cara, porque parece que você tá tirando o mérito do cara que jogou, que teve uma estratégia, avançou, soube marcar, porque jogou por uma bola é ruim, né? Não, e marcar de maneira organizada requer trabalho também. Você tem um mérito do que o Aguirre fez. Você pode não gostar desse estilo de jogo, não achar agradável, você não quer que a sua equipe jogue assim. Beleza, mas tem que aceitar que existe